Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 25 de setembro, estamos na sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é de Lucas capítulo 9, versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Meu irmão, minha irmã, é importante cair na conta que a confissão de Pedro se dá no contexto da oração. Isso mostra que, para além da confissão dos discípulos por meio de Pedro, está uma profundidade insondável e misteriosa. A confissão de fé de Pedro nos abre para a profundidade, para a amplidão do mistério de Jesus. Ele, de fato, é o Messias. Mas essa confissão não deve se limitar ao que já se conhece de verdadeiro sobre o Messias. É preciso estar aberto ao que o próprio Jesus revelará do seu messianismo. Em outras palavras, os discípulos já tinham conhecimento inicial da missão e da figura do Messias. Com efeito, os profetas prometeram a vinda do Messias e toda a história do povo de Deus era uma preparação para tal vinda. O problema ocorre quando Pedro e os discípulos pretendem enquadrar Jesus nos estreitos limites do que eles sabiam de verdadeiro a respeito do Messias. A pergunta de Jesus: quem dizeis que eu sou? Provocadora e desafiadora, e que cada um tem uma resposta. O povo, com todo o seu entusiasmo, não passa do nível profético ou do nível de João Batista. Pedro responde como cabeça do grupo dos discípulos. Com efeito, foi a eles que Jesus se deu a conhecer, que deu a conhecer os mistérios do reino de Deus. Que tipo de Messias é Jesus, porém, só se revelará no momento da paixão. É isso o que Pedro e os discípulos não têm abertura de coração para entender. Jesus deve, portanto, insistir que o desígnio de Deus conduzirá o Messias à glória através da morte. Essa predição de Jesus tem consequências para os apóstolos e os discípulos de Jesus. Aceitar esse caminho, seguir Jesus nesse caminho, decide o destino final dos discípulos de Jesus. A cruz está plantada no nosso seguimento de Jesus. As cruzes cotidianas também fazem parte da nossa vida cristã.